Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esau Neves e quero nesta hora gravar mais uma live da Palavra de Deus para todos nós. Hoje é dia 19 de dezembro de 2018, 21h, 47 minutos. Pedimos perdão do atraso, estamos aí já com o nosso tempo para ministrar a palavra de Deus. Hoje, um estudo especial, nós vamos falar um pouco sobre profeta, dom de profecia e seus receptores. Conclusão, nós vamos iniciar um estudo falando sobre a forma de se entrar nessa manifestação de maneira correta, e vai ser muito bom, inclusive, para os ministros que gostam dos dons espirituais. Ananinha, Cristina, Alejandra, minha filha Lídia Araras, paz do Senhor, filha, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. É bom saber que você está aí do outro lado, vai intercedendo por nós enquanto nós trabalhamos para o Senhor. O Alex Almeida, graça e paz, Alex, que Deus abençoe tua vida, tua família, em nome de Jesus Cristo. É uma noite que a gente tem que aproveitar bastante para falar das coisas de Deus, porque Deus, ele é santo, ele é puro, Deus é perfeito, Deus é aperfeiçoador, e nós vamos entendendo algumas questões das últimas horas através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva porque Deus é vivo, ela é poder porque todo poder pertence a Deus e o que sai da boca de Deus sai do ser dele para nós. Então, a Thaís Souza e o Cássio Silveira, graça e paz, que Deus os abençoe. Bruno Longo, Limeira, paz do Senhor, Deus abençoe. Juarez Donizete, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida e família. Lila Santos, que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos colocar aqui toda o nosso empenho trabalhando para o Senhor. Boa noite, Juarez, que Deus abençoe o Senhor, viu? Em nome de Cristo, a família também permaneça debaixo da bênção do Senhor que enriquece. Marisa Catuso, Messias, graça e paz, filha, que Jesus abençoe tua vida, tua família, que o Senhor venha trabalhar sobre todos vocês que estão nos dando um apoio. Eu quero pedir um favor aos senhores, se puder, dá um clique aí que você curtiu, que você esteve presente. Nós estamos trabalhando as nossas mídias para aprimorar o nosso trabalho. Então, se você curtir aí, vai nos ajudar, vai sair lá no Instagram depois, e nós vamos trabalhar com todo o novo material que Deus está nos dando a oportunidade. Para isso, trabalhando muito, fazendo muita matéria, muito estudo, se dedicando. Vocês vão ter um canal, logo o blog do pastor já está registrado, vai estar lá cheio de estudos para, se você ir pregar, ou se você precisar entrar num debate, se você estiver precisando dar respostas a alguém, ter uma estratégia para que tudo ocorra com ordem e com decência, no sentido de você não se sentir envergonhado, porque o teu Deus não te quer envergonhado, te quer abençoado. Fabiano Augusto, que Deus te abençoe. Isabel Vieira, que Deus abençoe a tua vida. Irmã Nila, muito obrigado por estar aí junto conosco. Dá uma curtidinha aí, se puder, compartilha, e nós vamos começar aqui falando um pouco dos textos da palavra de Deus, para nós pegarmos um fundamento, porque muitos de nós íamos para a fé, encontramos um povo embaraçado, aprendemos muita coisa embaraçada, algumas pessoas até duvidou dos nossos dons oriundos de Deus. Olha, nós éramos sinceros com Deus, mas a maneira que nós se envolvemos, no início nós fomos indo a todo vento, e agora muitos de nós estão numa fornalha, numa reciclagem, reciclando os dons espirituais, porque o tempo, a nossa fé vai exigindo de nós, que somos sinceros, uma melhor dedicação, um melhor empenho. Nós começamos a buscar mais, conhecer mais. Você observou que, separando-se de pessoas, entendendo mais sobre a santidade de Deus, a pessoa gloriosa de Deus, e a maneira como ele vai trabalhando em nossas vidas. Então, é um texto, hoje o estudo é para os novatos da fé, para os ministros, ministras sinceras, e para todo membro sincero do corpo de Cristo, que quer um ano que está terminando e o outro que está por vir com mais experiência,
Então, nós vamos começar desde o princípio, por onde e como entram os dons na vida da pessoa, como é que Deus vai atuar, como é que ele vai cumprir profecia, por que que ele dá a profecia, aleluia, que Deus venha abençoar o Fábio e a irmã Daniele, Deus abençoe, Gustavo Cruz, meu amigo, mecânico da minha moto, Deus abençoe, né? Eletricista Fabrício, o trabalhador guerreiro de Deus, que Deus abençoe, Fabrício, você, seu lar, em nome de Jesus Cristo. É bom estar aí, se vocês puderem compartilhar, peço mais uma vez, dá uma curtida aí, que nós estamos ampliando as nossas mídias, e isso conta para nos ajudar a ter acesso a outras pessoas. Amém? Eu leio aqui, nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito de Deus nas nossas vidas, alguns textos da palavra de Deus. Para você que gosta de acompanhar, nem que for a Bíblia do aplicativo, abre a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é o primeiro texto que eu vou ler. Os outros textos serão em livros próximos, então se você quiser acompanhar, ou pelo menos anotar, tem todo o espaço para fazer isso, que atrasou um pouquinho, mas agora nós vamos trabalhar dando espaço para você participar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Estou meio torto aqui, é que os espaços eu vou adaptando aonde eu estou para eu poder fazer esse trabalho. E o legal do trabalho é a humildade, né? A humildade, se adaptar onde está. Se você entrar lá no YouTube, no meu canal, você vai ver muitos vídeos com vento até. Por quê? Foi feito no meio do canavial onde eu estava orando, ou em cima do monte onde eu estava orando. Então, nós vamos se adaptando. O importante é trabalhar para Deus. O Douglas Antoni Bento entrou. Douglas, graça e paz. Que Deus abençoe. Ele sempre também está aí participando. E nós vamos falar das grandezas de Deus nessa noite, com bastante alegria, porque Deus é alegria. Então, o tema é profetas, dons de profecia e os ouvintes, os receptores. 1 Tessalonicenses, capítulo 20, versículo 20 e 21, diz assim: não tratem as profecias com desprezo. É um mandamento apostólico. Paulo escrevendo. Paulo, eu quero frisar que não pode ser tratado como muitos ministros dessa última hora trata, ou algumas pessoas que perdeu a sua firmeza na fé trata. Foi Paulo que escreveu. Tem lugares específicos? Tem, mas nós temos que entender que a Bíblia não pode ser só lida, ela tem que ser interpretada. E tudo que tem essência espiritual, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que louva a Deus, nós temos que se adequar para que o nome dele seja glorificado. Então, não tratar as profecias com desprezo. Daqui a pouco nós vamos dizer que profecia é: certifique-se de todas as coisas, apeguem-se ao que é bom. Certifique-se de todas as coisas, apegue-se ao que é bom. Conclusão, vamos tentar fazer uma interpretação nossa. Discípulo, conheça o seu estado, você que é um receptor de profecia, retém o que é bom. Então, aqui está falando diretamente aos receptores. Mas tem que se dizer uma coisa muito importante no meio desta situação. O que fazer com uma profecia dada à igreja, a grupos ou pessoas específicas? O que fazer com uma profecia dada à igreja, a grupo ou pessoas específicas? Eu tenho que ratificar para vocês que dons, ele nunca vai exceder as próprias escrituras, os pergaminhos, os rolos que Deus foi trabalhando, até se canonizando todas as coisas, até chegar-se nesse tempo moderno e termos a Bíblia Sagrada, 66 livros específicos para nós podermos nos atermos a ela como forma de busca, conhecimento e direcionamento no Senhor. Isso é muito importante também. O Antônio Francisco, graça e paz, que Deus abençoe o senhor e a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos, nós vamos começar pelo princípio, falando da Escritura. Agora, as Escrituras, ela tem um segredo,
não é um segredo, é uma revelação indispensável, não é segredo, é uma revelação indispensável. A Escritura Sagrada é uma inspiração divina. Você que conhece a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Observe, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Então, sem a verdade, sem a repreensão do mal, sem correção de erros e ensino de como viver, jamais um homem terá vida com Deus ou serão contemplados pela plenitude das suas promessas. Jamais será um vaso legítimo nas mãos de Deus um homem ou uma mulher que, além da inspiração da palavra, ser ministrado primeiro na palavra. Verdade, repreender o mal, correção dos erros e ensino de como viver, sem ser feito nova vida, sem ser feito desde a conversão nela, um trabalhar espiritual, de tal maneira que esse vaso seja esvaziado do mundo e de obras malignas e começar a ser cheia do Espírito de Deus, é impossível que vá se completar, se concretizar na vida dela coisas grandes e legítimas do reino. A palavra de Deus, ela alerta o homem que ouça atentamente o que o Espírito de Deus diz às igrejas, o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse. Mas a palavra de Deus, a Bíblia fala também que a fé vem pelo ouvir. Então, pela palavra de Deus, observe como tem que entender o porquê priorizar a palavra de Deus e dons, numa geração que muitas pessoas são apegadas aos dons e não à palavra. Porque pela palavra de Deus nós conhecemos sobre a salvação, como Deus nos amou, por que enviou seu filho, que seu filho passou, o que ele fez, que ele derramou por nós, como é essa aliança no sangue do Cordeiro, sem derramamento de sangue, não havia resgate. Então, pela palavra de Deus nós conhecemos a salvação, nós conhecemos o perdão, passamos a viver na presença e revestidos do Deus Espírito. Na palavra de Deus nós aprendemos que tudo está sob o domínio de Cristo. Nós precisamos entender isso, que tudo está sob o domínio de Jesus. As Escrituras, ela é então divinamente inspirada, portanto os dons gerais, e mais eu friso de profetizar, ou ministério de profeta, revela-se através de uma vida que viva com sinceridade, inspirada em Deus. E sem uma aliança formal e duradoura, o homem jamais será inspirado por Deus. Você observa que muitos movimentos de dons espirituais que eu fui, as pessoas lá na hora, glória, glória, blá, 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 glória, 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 vai buscando, vai entrando, ele acaba tendo uma manifestação ali. Mas não será algo sólido nele. Não será algo sólido nela. Porque a inspiração vem de tudo que eu te falei, conhecimento da palavra, ser inspirado por Deus, ser levado por Deus, e aí começa uma coisa muito mais gostosa, essa relação de aliança, de comunhão. Então, essa devoção da entrega, essa devoção da permanência, essa devoção da busca, vai fazer a pessoa ser inspirada por Deus. Então, aí começa, sim, Deus trabalhar detalhes, as suas faculdades interior, porque foi liberta a sua mente daquelas pressões do mundo de mundanismo, onde crente levado a todo vento de doutrina ou de movimentos. São pessoas que foram feitos discípulos, foram discipuladas. Então, veja bem, nós estamos numa hora muito tensa na Terra, onde escândalos cristãos, né, e formas de operações ministeriais e dons deixam o povo repleto de dúvidas sobre a veracidade das manifestações espirituais. Ao mesmo tempo que toda a terra está sedenta pelo conhecimento do Senhor, além do aumento do mal,
nós observamos que o mal em nosso meio está atrapalhando o povo se interessar mais ou confundindo o povo. Então é necessário lembrar-nos também que em todas as regras existem exceções. Necessário entender que nós temos muitos obreiros e obreiras sinceros, aprovados, que são vasos que realmente parecem azeitona amassada, verte a unção genuína de Deus. Nós também vemos, eu mesmo tenho amigos e amigas que eu oro com eles, peço oração a eles, me aconselho com eles e com elas, porque não tem como você negar que são obreiros quebrantados, obreiros sensíveis, mas também está cheio de sensivistas e manipuladores de emoções por aí. Está cheio de pessoas nesse cargo. Então é necessário entender que a palavra de Deus sendo priorizada nas nossas vidas, além de nos fazer cristãos, discípulos adultos do Senhor, nós vamos ter também uma outra disposição, um outro nível de vida espiritual, de busca, de fome saciada, de sede matada, sede da palavra matada, todo dia buscando. Então, quando nós vamos para o lugar onde há moveres, nós teremos discernimento, ponderação, senso, não seremos impulsionados, só entraremos naquilo que o Espírito de Deus nos levar. Aleluia! É necessário entender que nós temos que estar no meio do povo de Deus, indo direcionados, levados por Deus e não impulsionados por qualquer situação. A Teodora Bulhões entrou, graça e paz, Teodora, espero que você, teu filho, esteja bem. Paula Adriano Nogueira, graça e paz, Deus abençoe. A Betinha Ferreira, missionária, Deus abençoe. Maria José, Deus abençoe tua vida. Mãe da Lucicleide, espero que ela esteja bem. Manda um abraço a toda a família. Geice Silva, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Cleusa Oliveira entrou, missionária Cleusa, Deus abençoe. A irmã Denise Crispe, esposa do presbítero Nivaldo, que Deus abençoe. Luciano Braz, graça e paz, que Deus abençoe tua vida e família. Pastora Paula Regina, que Deus abençoe. Minha amiga, irmã Alessandra Sardenha, esposa do Kleber, um casal que me ajuda muito a fazer a obra do papai. Que Deus abençoe tua vida, tua família, os garotos, uns dias de folga merecido para o casal, né? Graças a Deus. Se forem viajar, me comunica para a gente estar na brecha da oração, viu? Se já viajou, foram bem, só avisa que estão voltando para a gente orar. Graças a Deus por isso, né? Irmão, são pessoas que andam com a gente. Tudo que eu faço, as pessoas que andam comigo estão fazendo também. Não é isso que a Bíblia fala? Várias formas de ajudar. Até Jesus precisou de pessoas para andar com ele e ajudar. E se você tem amor pela pessoa do pastor Esaú, se você acredita que Deus está fazendo uma obra através da nossa vida, quer nos conhecer melhor, não por boatos e palavras, conviver conosco, se aproxima pelas redes, marcaremos horário, nos conhecemos, vamos fazer a última geração de remanescentes para Deus, firmes na rocha. Então precisa entender aos ministros e as ministras inspiradas por Deus, os ouvintes receptores, eu tenho que dar um alerta para os senhores em Cristo Jesus. Com toda a unção que temos, com toda a sinceridade em buscar o Senhor, viver diante dos homens, por que muitas profecias não se rompem? Por que muitas profecias não têm se cumprido? Por que a prazo determinado? Seria a resposta? Porque hoje em dia é uma geração que porque tudo tem tempo, determinação. Bom, estudo de tempo eu falarei em outra situação. Porque dentro de tempo tem espaço. Não adianta Deus liberar uma profecia, eis que em breve farei, eu vou fazer, e eu ficar só com o eu farei e não preencher o espaço de um tempo a chegar o momento. Mas eu falo disso em outra ocasião para a glória de Deus. Então, por que muitas coisas não se cumprem? Os vasos, amigos meus, amigas minhas, irmãos obreiros que estamos fazendo amizade, entenda que Satanás quer nas últimas horas também colocar uma determinada instabilidade ou insegurança no nosso ministério. Quando não rompe, quando não se cumpre,
Ou ele quer que nós ficamos alegando tempo, o povo ficar afadigado, cansado e não se cumprir. Lá na frente, quando não se cumpre, o povo desvia. Nós somos uma geração que desvia, ou ele quer nos frustrar. Então, a primeira coisa que nós, vasos, analisamos e muitas profecias, estamos falando dos vasos, obreiros, ministros, membros de igrejas sinceros, porque aqui nós estamos falando parte de dom de ministério, profeta, e aqui parte dom de profecia, mas lá na frente esclareceremos melhor. Pela rebeldia dos receptores. Olha a obediência que os membros de igreja hoje têm. Toque em presidente, toque em vice, toque em pessoas. Então, conclusão, pela rebeldia dos receptores, porque a profecia, ela impacta. Ou um momento de edificação pelo dom de profecia, ela impacta, traz um quebrantamento. Lembra? Quando Deus mandava Moisés profetizar e falar com... aí ele estava na posição de profeta, porque Moisés era profeta, era ministério, não estou falando do dom de profecia. Ele estava profetizando a nação do Egito. Vai haver a praga, e a praga vinha, quebrantava. Ele orava, cessava, quer dizer, o alívio veio, a paz veio. Mas o coração de Faraó era endurecido. Não era Deus que endurecia? Quando a Bíblia fala, eu endurecerei o coração de Faraó, quer dizer, eu sempre vou deixar ele andar pelo que ele decidir. Por quê? Ele era um rei, ele era um ímpio. Então, ele, depois que passava as pragas, Faraó ainda continuava acreditando nos seus deuses. E o pior, na cultura dos egípcios, um faraó era tido como um deus. Então, ele era Deus. Ele chamava seus mágicos e os mágicos faziam feitiçaria, mesmo assim, porque ele estava no controle, ele era venerado como Deus. Dá para entender como até os feiticeiros é cego? Então, a rebeldia, por exemplo, numa gestão de negócio. Deus diz que quer fazer uma empresa deslanchar, os seus recebedores da promessa, vamos dizer, seja gerente, seja proprietário, seja empresa que administra, terceirizou, eles recebem essa promessa, mas se eles continuarem desonestamente mentindo no negociar, Deus vai poder concluir uma profecia com ele no comando? Deus andaria na mentira? Não. Precisamos entender que ser cristão é viver diário. Novo nascimento é o andar de uma vida transformada. E as pessoas estão confundindo transformação com transtorno. Aí vem uma pergunta que eu já vi muitos irmãos fazerem isso. E essa pergunta é: por que o ímpio recebe bênção e o crente não? Você já viu pessoas interrogando isso? Eu já vi bastante. Por que o ímpio recebe a bênção e o crente às vezes não? Primeiro, quando nós íamos para Deus, nós também éramos ímpios. E as promessas que eram para cumprir Mateus 11, 28, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Cansados, sobrecarregados de opiniões malignas, Deus começou a aliviar, então o mal foi afastado. Então começou a acontecer algumas coisas. Atos, capítulo 17, versículo 30, diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Jesus, ele se revela quando recorrem a ele, conforme a necessidade, conforme o fato, aquilo que está vigente na vida da pessoa, porque é conforme a pessoa faz a aproximação que Jesus o recepciona. Todo aquele que o Pai dá, vem a mim, Jesus falou. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, quando a pessoa vem possessa, Jesus liberta. Quando vem presa, Jesus solta. Quando vem sem saber, Jesus ensina, discipula, educa através de homens e mulheres sinceras. Deus começa a fazer uma obra e aí começa a vir uma providência. E nesse momento a casa está vazia, mas sobre o propósito, a busca da pessoa, o propósito de Deus, mas está na unção de quem está amoldando. Então, quando a pessoa começa, vamos dizer assim,
a ouvir da graça do Senhor, da sua benevolência, e passa a ter, essa pessoa passa a ter diante de si as promessas de Deus escancaradas. Mas vem o tempo da fé. Essa pessoa começa a andar desviando, pecando, enganando. Então ele proíbe, ou ela, o cumprimento dos projetos divinos na pessoa dele ou dela e através da pessoa. O andar desviando, o andar se rebelando, o andar não amadurecendo na fé, buscando o Senhor, buscando a sua palavra, buscando a unção do Espírito de Deus, o não se posturar numa regra espiritual que coloca uma determinada rigidez em si da sua devocional. Que não, as pessoas hoje são impacientes. Nós temos as igrejas mais irreverentes do mundo, onde, mesmo tentando pedir para os diáconos deixar a função deles e levar copinho na mão dos crentes, ainda os crentes são tentados à inquietação dentro da igreja, estão indo para a igreja oprimido e permanecendo oprimido. É algo pior. Quando uma pessoa conheceu a benevolência, a graça, a salvação e começa a se desviar, começa a pecar, começa a se levantar, é algo pior, porque essa pessoa está dando território ao diabo. E em Efésios 4:27 diz para não fazer isso. A pessoa, quando ela começa a andar em despropósito, não leitura da palavra, não oração, não vigilância, não obediência, você está entendendo? Então ela começa a impedir as realizações das promessas, ela permite que as legiões impeçam as promessas se cumprir. Casa vazia, eu sempre vou frisar, é sete espíritos piores. Então, observe que uma casa vazia, as legiões começam a impedir de se realizar a obra de Deus na vida dele, porque ao mesmo tempo que o diabo consegue uma brecha, ele tem legalidade para apontar a pessoa diante de Deus. O desvio de conduta dele. O desvio de conduta dela. O Senhor promete, mas o Senhor não pode cumprir, porque esse mundo o Senhor mesmo escreveu pela tua palavra por jogo que jaze no maligno, e ele ou ela está no território que dá brecha para mim. Então, nós temos uma explicação aí o porquê tem tanto crente conquistando coisa e perdendo. Porque, na verdade, com todo o conhecimento, ele é um receptor rebelde, um ouvinte não praticante contínuo da obediência à palavra de Deus. Então começa a passar esses cortados, começa a passar as dificuldades. Deus, ele não sustenta a mentira. Deus, ele não está na vida pautada na fraude. Deus estava no governo do PT, fraudulando, colocando uma coisa aparente para nós, fraudando tudo que estava pelas costas. Lesou-se as riquezas do país e não é do Senhor a terra, a sua plenitude, o homem. É por isso que a casa está caindo e agora está caindo dos que pareciam intocável. Eu conheço pessoas que Deus tem propósito no lar, Deus tem grandes promessas, mas o negligenciar viver os princípios da família na sua função ordenada impede cumprir. Quando nós permitimos subterfúgio nas nossas vidas, irmão, estamos impedindo o cumprir de promessas grandes, maiores. A Bíblia diz, clama-me ou invoca-me, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas Paulo dá uma revelação que eu acho interessante. Aquilo que nossos olhos não via, nossos ouvidos não tinham ouvido, nem tinha subido o coração, o que Deus preparou. Ouvimos a palavra, chegou a fé. Nossos olhos já veem pela fé que o melhor é Deus. E a desobediência tira o que subiu no coração. Você entende o que está acontecendo? Não tem mais o que Deus revelar de grande e firme. Primeiro a revelação e a abertura do reino. Mas o não se posicionar naquilo que Deus quer está fechando. Porque ele diz assim, eu vos dou a chave do reino de Deus. Quem não anda no querer de Deus está jogando a chave do reino de Deus. O acesso a Deus para que Deus ande com ele na terra fora. A Kabbalah Sandaia.
Aleluia! Você tem que entender isso de uma vez, eu tenho que entender isso de uma vez, porque nós estamos sob promessa e não sob julgo. Chega de viver só o básico do caí, tô de pé, não me julgue. Que crente hoje é isso? Eu caí, tô de pé, não me julgue. Eu caí, tô de pé, não me julgue. Chega de ser crentinho, levado a todo vento de permissividade maligna, achando que é permissão de Deus. Ministros, ministras da profecia sincera, inspirada. Você que vive buscando e Deus mandou você dizer, você disse e parece que estão te acusando que não se cumpre. Não abandone o seu íntimo conquistado em Cristo. Não abandone sua intimidade com o Senhor. Não entre em confusão por causa da rebeldia alheia, nem a segurança. Não perca a segurança que aquilo que você transmite vem do alto. E como não perder essa segurança? Continue orando de madrugada, de manhã à tarde, no seu horário. Continua lendo, continua crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Guimandaia. Você tem que entender que Jesus não mudou, não muda seu posicionamento, porque você não só viu críticas ou oposições, você viu muito Deus agir, seja para o bem ou seja por mal. Quando saiu a palavra da boca sua, era Deus falando, porque Deus fala tanto que vai dar certo, e quando ele está para lançar o juízo em algum lugar, ele também alerta, porque ele não faz sem avisar. Nós temos que entender, porque muitos dos impedimentos à conclusão profética está na forma desordeira dos viventes receptores. Muitas pessoas que você vê aí falando, Deus tem grande obra comigo e lança uma obra de qualquer jeito, porque você viu? E o ministério dele não deslancha, porque ele confunde ser pastor com ser profeta, ser apóstolo com ser presbítero, ser evangelista com ser mestre. Você entendeu? E outras ferve. Por que ferve mesmo você vendo a desestrutura? Que o diabo é pai do engano. Tendo um mestre enganado, ele quer lotar a casa de enganados antes que aquelas vidas caiam no lugar certo. Nós temos que entender que nas últimas horas nós não temos que plantar, nós temos que replantar. Pai do Senhor, Clebinho, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar. Muito obrigado pelo apoio. Negrita Silva, oh, glória, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, viu? Aleluia, eu fico muito feliz pelo apoio dos senhores. Já vamos continuar essa palavra. Vamos dar uma saudação aqui para Gabriel Jimmy Costa. Acho que eu acertei, hein? André Moreira, Deus abençoe, André, em nome de Jesus. Adailde Teixeira, é minha parente, né? Graça e paz, Deus abençoe. Esmália Morato, Deus abençoe. Rodrigo Mamedes, pastor Rodrigo de Mogi Guaçu. Pastor Rodrigo, nos leva aí para Mogi, que nós estamos firme aí, viu? Com o propósito de ir lá, como a gente combinou. A Dailde Teixeira, eu sou sobrinha, minha tia, só preciso dar um rolê lá pela casa deles, ficar lá um pouco lá, né? Jesus vai preparar a hora certa. Estou muito feliz, viu? Eu estou muito feliz mesmo com o apoio que vocês têm me dado. Clica aí que você curtiu para acionar minhas outras redes. Nós vamos fazer um outro propósito de divulgação. Deus colocou uma pessoa para ajudar a gente nisso e está sendo muito importante para nossas vidas essa etapa, para alcançar mais vida. Você vai ajudar a alcançar mais vida. Não estamos buscando prêmio de homem, é pregação do evangelho. Vocês já viram que às vezes as empresas aí protestaram o pastor, porque às vezes o pastor colocou alguma coisa mais na cabeça dele mais forte, mas vamos orar pelas redes sociais, porque tem muitos ímpios trabalhando lá atrás e pessoas contra o evangelho. Então, às vezes, canal de pastor dá um pane, sai alguma coisa, mas vamos pedir a Deus a graça e vamos, enquanto estiver no ar, trabalhando, né? Então, você tem que entender também que outra coisa que impede as profecias se cumprir. Meus caros irmãos que crêem nos dons de profecia, e a você que tem o dom de profecia, homem e mulher de Deus. E o que impede a profecia, o mesmo ministério de profeta operar? O ego dos receptores.
Porque o ego mata as profecias. As profecias ficam mortas, sem vida, na vida de quem é egocêntrico. Você sabia disso? Então, observe, quando trata-se de inconclusas profecias na vida de frequentadores de igreja, observe primeiro o ego dele ou dela. Porque a Bíblia não manda a gente julgar, mas manda discernir. Tá entendendo? Jesus usa um texto: pelo fruto se conhece a árvore. A Bíblia manda analisar as profecias, como a gente leu em 1 Tessalonicenses 5:21. Mas examinai as evidências e retende o que é bom. Observe o ambiente de onde foi saída a profecia. Observe a situação. Você que está recebendo a profecia, não receba a profecia como Deus falou, ele tem que fazer, ele vai cumprir, porque ele não está olhando. Analise se o terreno é propício ao trabalhar de Deus. Quebrantamento nós precisamos, obediência nós precisamos adorar a Deus e louvar. Hoje nós somos uma geração que canta, mas poucos que ministram louvor. Poucos, irmão. Geralmente, tratando-se do viver enrolado da pessoa, esse ou essa, eles vão usar a expressão a todo tempo assim: é Deus provando. É grande luta devido às promessas. E continuam agindo como desavisados sobre a verdade, fidelidade, como se deve ser o viver cristão. Então, muitas pessoas, elas têm a ideia de que tudo é permissão de Deus e esquece que eles estão colocando permissão de Deus para suas manobras erradas que estão impedindo o agir de Deus. Tem muitas pessoas que as manobras erradas que ele faz na vida que impede Deus agir. E ele está achando que ele está numa prova de permissão de Deus. Olha bem o que eu vou te dizer. Aqui é mandar sério. Observe bem o que eu vou dizer. No deserto foi colocado um povo que murmurou, reclamou, levantou contra o ungido, pediu com exigências carne, ao invés de pedir pela comunhão, pela intimidade, pela obediência. Foram lá para Moisés: até quando nós vamos continuar comendo esse maná fastio? Aqui ou lá que manda a Sérvia. Você tem que entender, irmão, que observa, quando eles foram pedir carne, não pediram por intimidade, por comunhão: ô Senhor, eu tenho vontade de comer carne. Já foram reclamando daquilo que eles estavam comendo e que estavam vivos sendo sustentados. O deserto não foi para os que fizeram bezerro, a idolatria, a egolatria, o profetolatria, a profetizolatria, tá tudo no nosso meio. Tem famílias que ela não ora, não jejua, não consagra, não faz culto doméstico. Qualquer coisinha pega aquela caravana de pessoas e vai na irmã fulana, no irmão fulano, para ver o que Deus falou. Entenda que nós começamos a dizendo que a palavra de Deus é insubstituível. A primeira inspiração do mover de Deus na vida do homem vem pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Deus que salva, do Deus que liberta, do Deus que enche, do Deus que trata, do Deus que cura. Os dons é operação extra. É operação extra bíblica, é uma ação para complemento, para a gente interagir com o corpo fazendo realizações, porque o corpo bem ajustado transmite vida. Você pode ver quando tem um órgão comprometido no corpo, ele tem que ser eliminado. Pode ver que, por exemplo, se a pessoa sofreu uma paralisia de um lado, aquele lado é inútil, faz falta. Então, os dons não é só para cumprir realizações pessoais, mas é para ter um corpo de Cristo firme, um corpo sólido, um corpo de irmãos, um corpo de um povo que interage, que tem prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, que quando vai, tem manifestações do poder de Deus. E agora nós vemos lá que a profecia consola, edifica e exorta. Exortar, trazer para perto, continue. Suporte o fim desse governo terrível. Suporte esses malignos que foram reeleitos. Quer dizer, por eles o diabo ainda está na batalha. Continue batalhando, porque outras eleições virão. Se não vier outra eleição, virá o arrebatamento. Ou você foi ou eu fui para a glória.
Então, observe que subterfúgios, mentiras, desonestidade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é que age? Quem é o pai de quem age na mentira? Se o diabo é o pai da mentira, o mentiroso é filho de quem? De Jesus ou do diabo? Como vai se cumprir uma profecia na vida de uma pessoa que recebe profecia sendo mentiroso, ou na vida de um mentiroso ou uma mentirosa que profetiza? Como é? Na verdade, né? Prolifera e não profetiza. Temos que pensar. O pior é que as pessoas de ego grande, elas ensurdeceram. Jamais elas ouvem. Elas só tomam posse da promessa, mas estou tomando posse da promessa. Você encontra amanhã, está tomando posse da promessa. Depois da manhã, está tomando posse da promessa. Eu estou dentro. Amém. Tá ligado? E vem tanta coisa, mas eles não entram pelo caminho que faz se cumprir. Com tantas coisas reveladas, com uma mesa preparada diante do inimigo, ele não entra no caminho de cumprir. E o caminho de cumprir é a obediência a Jesus. A pessoa de ego grande confunde seus pecados com problemas. As pessoas, elas não entendem que elas estão em pecado. Elas pensam que tudo que está ocorrendo são problemas. As pessoas de ego grande, ela confunde necessidade de arrependimento com permissão divina. Não, tudo é permissão de Deus. E não vê que está havendo necessidade de se arrepender em alguns quesitos. Há uma necessidade de compreender a camandá súbia. Nós precisamos passar por uma renovação do entendimento. O pior é quando dizem, Deus conhece meu coração. Como se seus erros fossem os erros de puritanos. Só os dos outros é que são agravantes. Você observou que temos uma geração assim? Quando é os problemas deles, aí Deus conhece, Deus sabe, mas Deus perdoa. Tudo é deles. Mas quando é dos outros, eles olham com agravantes. Espírito de santarrões, espírito de santarronas. Você entende? Isso, na verdade, por Deus conhecer corações na luz. Deus conhece na luz. Aquilo que nós estamos deixando escuro, obscuro diante dos homens, Deus nos conhece na luz, porque Ele é luz. É que muitas promessas nunca rompem na vida de muitos. É porque Deus nos conhece na luz. Por Ele conhecer os corações é que primeiro Deus corrige erros, reeduca, para depois realizar coisas na pessoa e através da pessoa, glorificando o poder dele mesmo nelas. Glorificando o poder dele mesmo nela. O poder dele mesmo glorifica em nós. Por isso que a palavra é inspirada, na verdade, para reeducar, para corrigir, para repreender o mal, como a gente leu lá. Exatamente porque Deus nos conhece na luz. Lembra que Jesus falou tudo aquilo que eles dizem às ocultas, aos telhados serão ouvidos. Nós podemos estar fazendo coisinhas escondidas, mas para Deus nós estamos a clara, descoberta. Está entendendo? Para onde irei eu do teu espírito? Lembra da palavra? Se eu vou para o Seol, para a sepultura, lá o Senhor está. Não tem lugar que vamos que Deus não esteja. E para cumprir profecias vindas do céu, eles têm que estar conosco, porque se ele não estiver, não se cumpre. Nós temos que entender o seguinte: cumprir promessas em vidas informes seria como Deus apoiar as desconexões do homem com o dono da promessa. É como se Jesus não tivesse morrido para resgatar o que havia perdido. Se ele não tratar conosco para cumprir promessa, ou cumprir tudo conosco, estando informes, estando com problemas, irmão, é como se ele mesmo tivesse cuspindo na cruz do Filho que ele mesmo enviou. É necessário, e Deus está fazendo uma limpeza no nosso caminho para levar a gente a um caminho certo de promessa que se cumpre, de vidas que não dependem só de uma manifestação do Senhor, mas que vive cheio do Espírito do Senhor. É diferente as questões.
Entretanto, eu quero ler um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3 e 4, e versículo 26 e 27. 1 Coríntios 14 diz assim, versículo 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação. Profetizar, dom de profecia tem que ser coisa clara. Encorajamento e consolação de todas as pessoas. Então, a profecia faz claramente para edificar, encorajar e consolar as pessoas. Versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. As línguas estranhas. Quando se tem interpretação de língua, é que as pessoas estão entendendo a linguagem de Deus. Mas aqui estava falando de culto congregacional, porque Coríntios era um território também de bastante comércio, e pessoas de várias línguas moravam ali. Então, conforme a pessoa entendia a língua, ela ia também digerindo a palavra no seu conceito. E outras pessoas de outro lugar, como chegou em Coríntios, de outro lugar, pessoas que falavam um pouquinho de dialeto diferente. Então, se ele ficasse preso só na sua linguagem, ele estava sendo edificado. Se ele falasse em outra língua, estrangeiro ou dos anjos, ele edificava-se a si mesmo. Mas se ele profetizasse, a profecia está lá, no início do versículo 3, claramente para edificação. Se ele, a hora de falar, tivesse a capacidade de interpretar o que recebeu de Deus, sendo claro com a necessidade do reino de Deus, a necessidade do povo, e transmitir uma palavra de fé, uma palavra de exortação, um consolo, então toda a igreja seria edificada. Porque o objetivo de Deus é edificar corpo. Deus não quer profecia só na vida de um da família, ele quer edificar a família. Então, se a família não andar junto, começar por quem forma uma só carne, marido e mulher, como vai se cumprir todas as coisas nos outros? Há uma necessidade de compreensão. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, fala, portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reúnes, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. Quer dizer, um tinha a interpretação por ser intérprete de origem, e outro veio evangelizar e ia pregar tipo um estrangeiro, pregando no Brasil com intérprete, ou mesmo os dons do Senhor, existe aquele mover que um profetizava e o outro interpretava. Mas, portanto, com a atitude correta, ele fala, quando vos reunir, porque lá na época também muitas das reuniões não tinham um templo específico, era reunido muito em casas. Então, eles faziam cultos que as igrejas confundem isso. Hoje eles querem fazer culto para um ler salmo, para outro cantar. Não, a igreja estabelecida ela é um culto organizado, de preferência com uma banda de cristão e não esse bando que canta hoje em dia, e uma banda de essência, de virtude, de unção, um retro, que estamos com tecnologia, todo mundo louva e já entra numa palavra, cultos, vamos dizer, não ecumênicos, mas cultos organizados. Agora as igrejas querem segurar as pessoas por oportunidade. Vai pessoas lá na frente cantar desafinado, pessoas desalinhadas, pessoas despreparadas, e se eu der o estudo de louvor para vocês, o tempo que Deus determinar aqui ou for na sua igreja, eu provo que Deus não recebe. É a emoção das pessoas trabalhando, porque as letras hoje é só para isso, né? Você que veio com dor, não sei o quê, babá. É culto de homens para homens. Culto para Deus é um outro negócio, tem um outro fundamento, tem outra dinâmica. Culto da igreja tem dinâmica. Dinâmica de pessoas que recebeu do Espírito, são dirigentes, pastores, líderes que direcionam pelo Espírito. Agora, lugar de desenvolver dom vamos nos reunir hoje para orar? Vamos. Então vai ter um grupo de oração, um grupo de vigília, ou uma noite de salmos, ou uma noite de
vamos dizer, um luar para Deus, então cada um dá o que dá. Agora, até no monte, que o propósito era de oração, hoje chega lá, meia oração, dá a mão e o povo quer ver só essas manifestações, mas manifestações desorganizadas, porque o corpo do ministério não participa na maior parte das vezes. Está entendendo? Agora, a Bíblia fala assim, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27, se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quanto muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Então, imagine aquele ginásio lotado, amarrotado, todo mundo em línguas, ainda que um ou outro lá para o meio profetiza para o outro, mas o lá da frente liderando o batismo com o Espírito Santo veio. Mas quando o povo foi batizado em Atos, eles foram tomados para falar na língua das pessoas o que se tinha. Passou porque estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e ali houve aquilo. Pregação sólida. Então, aí, e não significa também que ministério de profeta é porque pregou uma boa palavra ou como profeta de Deus. Não, não. Profeta tem outro, ministério de profeta tem uma outra dinâmica. Tratando do dom de profecia, a igreja local vê que é um ato congregacional, você observou lá, cada um sendo bem claro no que transmite ao ouvinte, se Deus o tomar. Agora, nesse culto de oportunidade, é uma aberração. Vamos ouvir fulano cantar, solta os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui uma palavra, lê, depois prega, exorta, aí depois ainda está cantando, põe todo mundo em pé, vai lá, pega na mão de um, só levanta a mão cantando o hino e canta aquilo, às vezes vai lá e traz para o meio, quer que a pessoa rodopeia, quer que chora, é tudo coisa aprendida de homem para homem, não são manifestações legítimas. Não são manifestações legítimas, por quê? Porque na maior parte do tempo você pergunta depois, como está a sua vida, daqui uns dias, depois de tantas vezes, prova, luta, desânimo, seco. Então daí que o dom de profecia é uma coisa clara. Aí começa depois coitadinhas da fé. Deus está usando, mas o levante é grande, mas é porque eles acreditaram. Então, para organizar uma igreja cheia do Espírito, com a devida vênia, respeito a todos os ministros, vai partir de você ser organizado. Você entender como é que Deus trabalha no corpo. Porque se Deus não quisesse explicar como ele trabalha, fosse só mistério, a palavra não teria revelação do fruto do Espírito, da salvação, dos dons do Espírito, dos dons de ministério e Cristo cabeça para transmitir. Por que nós recebemos e fazemos a obra de Deus? Porque o cabeça nos comunicou. Aí depois, quando está o mover na igreja, quer colocar a igreja como uma igreja sem cabeça. Sem líder, tudo é mistério, tudo pode. Senhores, já foi o tempo da meninice. E pode ver que até agora eu não falei contra dom de profecia nem nada, estou falando que existe. Organizado, eu acredito, eu creio, eu preciso que Deus use meus irmãos e minhas irmãs comigo, e já falei lá atrás. E tem pastora que está conosco agora que sabe que eu já me aconselhei com ela, e espírito de conselhos. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor é espírito de conselho e de força, quer dizer, quando você ouve um conselho, a inspiração que ela ou ele teve para falar com você, palavra viva e eficaz vai acontecer ali. Então não precisa de muita coisa para Deus estar agindo a todo tempo na minha vida. Você também não precisa. Então observa que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, tratando-se de profetas, aí é outra história. Falem 2 ou 3, e outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Quando fala de profetas, na minha opinião, já está falando como lá em Efésios 4:11. A um Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação. Só adultos na fé vão poder compreender quando um profeta estiver falando. Por quê? Porque para discernir, o profeta pode estar falando da cidade, da nação, do estado, e devemos saber o estado espiritual e moral da nação, ou do estado onde ele está falando, ou da cidade, ou do povoado, ou do bairro. Nós temos que analisar no geral. Tratando-se da igreja, só membros fiéis,
Ministros sinceros entenderão do que Deus está falando e como direcionar o povo a partir dali, seja para conserto ou progresso. Quando se fala Deus mandar uma profecia na igreja, porque às vezes o líder já tem o hábito de se levantar. Eu mesmo já fui vítima de um monte que já se levantou. Eu não aceito que venha exortar o povo porque é o pastor que exorta, porque blá, 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 blá. Então teve um efeito profético lá na noite, já mostra. Só que tem o seguinte, a partir dali cabe o líder direcionar. Agora, quando é líder sem cajado, aqueles que está com problema, em vez de falar, vamos começar a tratar dessa bereba, dessa ferida, vamos orar. Vamos orar. E aí? Profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação. Se não tiver um líder inspirado por Deus, porque a palavra de Deus é inspirada, correção, educação, repreender o mal, nós lemos lá. Então você pode ver que muitos ministérios já estão à parte da Bíblia, fora da Bíblia. O diabo ataca e prevalece quando quer. Terceiro, se for profecia direcionada a alguém ou à família, a liderança, os mais próximos sempre saberão pela conduta se é Deus ou não que direcionou a palavra à família ou à pessoa. Porque o viver da pessoa, como Jesus falou, pelo fruto se conhece a árvore. Então, observa que quando trata-se de profeta direcionando, e até os dons de profecias, tem que ter análise territorial, de jurisdição, de fruto da pessoa. Porque muitas vezes eu já vi Deus pegar pessoas, não só por mim, por amigos meus, de frente, porque a pessoa estava errado. Depois o suposto pastor, com medo de perder a ovelha, em vez de falar, não, estava errado mesmo, mas vamos trabalhar, eu vou te pastorear, te apacentar para curar, porque a palavra inspirada cura, não. Se levanta contra o profeta, não foi Deus que falou, não, mas Deus vai te dar vitória, vai levar a pessoa por outro percurso para tentar curar, segurando a vida, principalmente por causa de dízimo, até que lá na frente a pessoa vai ter que se arrepender, reconhecer que o profeta da época tinha razão, talvez vai sair da igreja desse líder ou dessa líder, porque na verdade na época não teve discernimento, aí começa, eu ajudei, eu cuidei, aí melhorou, foi embora. Não, o que melhorou foi o Espírito de Deus, quando a pessoa se sensibilizou, que abriu o entendimento dele. Abriu o entendimento dela. Precisa ser entendido isso. Então, a profecia requer cautela dos que falam e dos que ouvem. Uma profecia dita, por exemplo, a quem o viver impede a ação de Deus. É uma revelação de Deus cobrando conserto, revelando a oportunidade de fazer eu quero fazer contigo. Então, eis que estou contigo, quer dizer, estou te preservando vivo. Eis que ainda tem uma grande obra contigo. Aí a pessoa pensa que Deus está se agradando do que ela está fazendo, enquanto Deus está dizendo, eu estou aguardando você mudar essa postura para que eu cumpra outras coisas na sua vida. Então, profecia não é só para ser recebida. Profecia é para ser interpretada, discernida, direcionada, porque uma revelação é uma essência. Revelou-se do Senhor dom de cura. Para quê? Curar enfermos. Curar enfermos. Revelou o Senhor o ministério de mestre. Para quê? Procurar estudar sempre, tirando o máximo a igreja das mentiras, dos enganos. Revelou o Senhor a palavra da sabedoria. Ele quer que alguém se busque, não em estudos, em leituras, em interpretação espiritual, para ele poder trazer uma revelação renovadora, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. É uma necessidade de compreender as questões. Precisamos firmar os nossos passos. Eu termino aí esta palavra. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus abençoe o teu caminho. Fernanda Dias, graça e paz, Fernanda, de Rio Claro.
Ageu Silva, Ageu, Deus te abençoe. Valquíria Araújo, graça e paz, Deus abençoe. Obrigado por estar nos auxiliando em tantas coisas. Pastor Rafael Schneider, Deus abençoe. Eu achei que ia vê-lo no café dos pastores domingo. Faz um tempo que eu não vejo. Forte abraço. Deus preparando, passaremos aí pela cidade do Senhor. Maxwell Everton, é isso? Deus abençoe em nome de Jesus. Joseilma, Deus abençoe tua vida, Josi, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Nessa noite eu quero orar por você e por mim também, a 1h02 de live, para que Deus nos dê total direcionamento nessa nova etapa. Que tenha sido esclarecedor em alguns aspectos. Eu vou fazer novas lives a respeito dessa temática, que ela é grande e é rica. É um dom indispensável, porém é um dom, como Paulo diz assim, que deve ser procurado com zelo, os melhores dons. Com zelo. Pelo que nós estamos vendo, está faltando exatamente isso. Zelo. Reciclar o que é de Deus e como é que Deus quer agir através daquilo. Não é jogando culpa em Deus, como Deus é mistério, Deus é poder, Deus é isso, Deus é aquilo, e deixando correr frouxo. Um ministério sem, vamos dizer assim, sem eficácia. Você que ainda não curtiu nossa live, dá uma curtida lá, nos ajude a divulgar nosso trabalho, em nome de Jesus. Não custa, está escrito ali, curtir. E eu quero orar para que Deus venha nos abençoar, que Deus venha perdoar nossos pecados, transgressões. Se algum de nós está fora da rota de se cumprir coisas grandes e firmes que Deus, em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida e a palavra inspirada vem do quê? Toda a verdade, para repreender o mal, para educar, como a gente leu esta preciosa palavra lá no início da live, quando a gente leu aqui no livro de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Deus está na verdade e nos quer que sejamos verdadeiros, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A maneira certa. Que Deus nos leve pela maneira certa. Porque o evangelho ele tem dois significados a quem deu ouvidos à palavra e chegou à fé: arrependimento, conversão. Então entra a terceira palavra, transformação. Se não houver arrependimento, não vai haver conversão. Vai haver um transtornado ou uma transtornada no meio da obra de Deus. Vamos orar com a ajuda do Espírito Santo. 1 minuto, 1h, 2 minutos e 40 segundos de live. Deus eterno e poderoso, na sua santa presença nós estamos. O Senhor, a qual o Espírito é verdade, verdadeiro és tu, o qual o Espírito é santo, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, teu Filho Jesus Cristo, aquele que se fez homem, morreu por nós, derramou sangue para cobrir nossas culpas, tornar favorável e nos resgatar. Pai, o objetivo, Senhor, é mostrar aos receptores sinceros que o Senhor cumpre a profecia. E os receptores que têm promessas na vida, que viu que não se rompe, não rompeu e não cumpriu. Quem sabe tem alguma situação em nós que nós precisamos ser convertidos ainda. Chegar ao pleno arrependimento para entrar no caminho da maturidade, meu Pai, que manda sé. Venha ter misericórdia na nossa vida nessa noite, Pai. Venha ter misericórdia, porque as coisas grandes e firmes já está se revelando à luz dessa palavra, que o Senhor é um Deus que ensina na verdade, que educa, que repreende o mal e que ensina a maneira certa de viver. Então, Senhor, não adianta eu me apoiar numa profecia extra-bíblica,
se o fundamento das profecias, que é a palavra revelada, que não está oculto, Pai. Cristo não está oculto. A palavra diz que as coisas reveladas pertencem a nós, os mistérios, Senhor. Então nós não vivemos de mistério, vivemos de revelação, temos a revelação da salvação em Cristo. É por isso que o inferno teve que soltar as nossas vidas. Mas se tem alguma situação prendendo esta vida agora, Satanás, em nome do Senhor Jesus, recua do reino de espírito, solta o espírito desse homem, solta a alma dele, solta a mente dele ou dela, solta nossas vidas, solta o corpo agora em nome de Jesus Cristo. Você, demônio, ladrão de patrimônio, que estava ainda que essa pessoa um dizimista, mas estava sendo migrador e cortador, vindo por retaliações de saúde, quem sabe resolveu receber uma promessa de enfermidade como se fosse prova de Deus, e a partir dali esse diabo entra uma doença, sai outra. Senhor, repreende esse mal, porque a tua palavra foi feita para repreender o mal. Jesus, é no teu nome que eu vou ao Pai, ao Deus eterno, Deus Filho Jesus, e o Senhor diz: todo aquele que o Pai mandar virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, esta reunião, quem está comigo nessa live, nós não somos lançados fora, nós não somos excluídos, ainda que estamos sendo aperfeiçoados, ainda que convertendo e se arrependendo de algumas coisas, mas estamos no caminho, na verdade, a vida é aquele que começou a grande obra, vai completar. Então, cai por terra, Satanás, espanto noturno, peste da escuridão, oclomoscratos, pneumáticos, exousos, eu te repreendo, demônios, em o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus. O salmista Davi um dia disse: os que usam de engano não prevalecerão na minha casa. Não foi o Senhor que disse, porque o Senhor veio salvar, Senhor amado, enganadores, mentirosos, ladrões, prostitutos. Mas o salmista, quando estava na posição de governo, ele disse: os que usam de engano não vai estar na minha casa, porque ele não queria corromper o que o Senhor deu para ele. O Senhor me alerta: aqui mandou, salaia camantu seder, requibe devassé. Senhor, nos limpa, Senhor amado, daquilo que é engano e das pessoas que usam de engano. É melhor, Senhor amado, lemandai, comando sorraqui ambandagaia. Senhor, está numa casa, lavanaraquia sé, de sapé, alamandaia, que falta água encanada, que tem que buscar a distância, beber, Senhor amado, longe, buscar, como nos tempos antigos, do que numa casa com uma pessoa rixosa, seja esposa, seja o que seja uma aventura, ou seja o que for, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor disse que nós somos reino e sacerdócio. Então, no nosso caminho de pessoas devotas, Pai amado, quando dizemos os que usam do engano não prevalecerão, estamos dizendo: não vamos compactuar com o erro, com a mentira e com o engano, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. 1h, 7 minutos e meio de live. Que Deus continue trabalhando na tua vida, sobre a tua vida. Você que não viu essa live, dá para ver ainda, em nome de Jesus. Repete ela, nós vamos aqui editar, já vai ficar aí. Você pode, em nome de Cristo, poder participar, assistindo, entendendo que é um estudo precioso. Nós também queremos saudar a Nudes Santos. Graça e paz, Nudes. Que Deus abençoe você, sua família. A irmã Claudinéia Santos, que Deus abençoe você, sua família. A irmã Silvana Caetano, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, você tenha uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. 10 horas, 22 horas e 55 minutos. Obrigado por me dar atenção nesse horário. Nós estamos juntos aí há um tempo, então há quase 1h e 10 minutos, mas é um momento de compensação. Ainda dá tempo você curtir, dá tempo você partilhar para que outros sejam abençoados e edificados. Nós vamos continuar trabalhando na palavra, trabalhando a nossa fé, renovando a nossa fé bendita. Dons de ministério são reais no tempo presente, verdadeiros. Dons do Espírito também existem, e nós vamos procurando o melhor, e Deus
fará o melhor, porque todo dom é dádiva dele. Então, ligados no Senhor, a dádiva será perfeita. Um abraço a todos os senhoras, que o Espírito de Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que através de ti o Senhor brilhe a luz do teu rosto e te mantenha como estás agora, em paz, em nome de Jesus.